entender o que cada um deles quer dizer. Um dos problemas que você tem quando você fala em isolamento, distanciamento, lockdown, é que para cada pessoa, às vezes, tem uma conotação, uma definição diferente, né? Então, para a gente tentar unificar, o que a gente está discutindo é o seguinte: qual é a forma mais inteligente de você diminuir o contágio entre as pessoas? O quanto elas vão ter que estar distantes, o quanto você vai ter que ter isolamento. Mas é importante que a gente entenda, né, a transmissibilidade da doença. Alguns dados que hoje você tem alguns números que são colocados, mas que a gente não tem certeza como é que isso funciona exatamente numa pessoa que não tem sintoma, numa que tem sintoma leve, numa que tem quadro mais grave, numa que está entubada. Eu acho que o que é fundamental agora hoje é a gente trabalhar essas informações para entender exatamente qual é o benefício de cada tipo de afastamento, distanciamento, e aí você vai definir uma política com base em dados mais, assim, concretos, específicos, detalhados, para que a gente, quanto menos você tem conhecimento, mais a tua postura ela é, vamos dizer assim, sujeita a interpretações inadequadas, a premissas que acabam não batendo, e por isso é que você tem que fazer e acompanhar para ver exatamente qual vai ser a consequência da tua política, do teu ato, tudo isso. Então, o que eu acho que é importante é o seguinte: a gente hoje, isso que você falou do alinhamento, ele é fundamental, porque na verdade é impossível você ter um time que não seja alinhado. Eu não estou falando isso é óbvio, isso é uma coisa que serve para qualquer coisa, isso é um governo, isso é um time de outras coisas. Então, o alinhamento ele é fundamental para que as pessoas trabalhem juntas, trabalhem em time, trabalhem de forma eficiente. E não é só entre o Ministério da Saúde, todos os outros ministérios, todos e outros grupos e pessoas que existam hoje no governo. E, além disso, você também vai fazer trabalhos com outras pessoas, talvez da sociedade. Então, é um grande time que você tem que fazer. Não tem como você passar por uma situação como essa, não tem como você viver uma dificuldade que é de você melhorar a saúde do país hoje, sem você ter um grande trabalho de time, as pessoas, todo mundo olhando na mesma direção, você evitando pessoas fazendo a mesma coisa de forma independente, tudo que é fragmentado é ineficaz. Então, acho que a política hoje é essa, e a gente vai trabalhar essa capacidade de entender a doença, como ela se comporta, como ela evolui, o impacto, para entender o impacto do afastamento, do distanciamento, seja do que você for, para que isso seja calibrado de uma forma ideal e para que a gente consiga voltar realmente para uma vida cada vez mais normal. Porque isso é uma coisa que é importante. Esse é o começo da entrevista que eu fiz ontem, logo depois que o ministro foi apresentado pelo presidente Bolsonaro, não é? Parece ser um cara muito sério, tomara que seja. Espero que ele conduza a política da saúde como ela deve ser conduzida, sem política, mas com saúde mesmo. E o que ele já disse é claro. Mesmo que ele tenha que corrigir alguns caminhos do presidente da República, mas isso feito entre quatro paredes, mesmo porque o presidente da República não é perito em saúde. Perito em saúde é o ministro da Saúde. Mas não precisa ficar metendo pau em coletiva, metendo pau em entrevista exclusiva e tal no presidente da República. Tem que caminhar para o mesmo lado. Mesmo que o presidente não tenha atos corretos em relação à saúde, o ministro pode chegar e falar: presidente, acho que a gente deve fazer isso, aquilo, outro, mas não publicamente não pode ser demonstrado nenhum sentido, aspecto de desunião. Que todos estejamos no mesmo barco, mas remando para o mesmo lado, né? Parece que... E apesar dele parecer o Mick Jagger, tomara que ele não cante tão mal como o Mandetta. O Brasil Urgente fez a denúncia e o PROCON foi conferir o abuso dos preços de alguns produtos em supermercados. A Débora Lopes é quem fez a reportagem e o meu amigo Latino põe na tela da Band, por gentileza.